Então vamos lá, voltando com a Escola FAP agora, hoje nós vamos falar sobre nós estamos falando, né, continuando as cartas do Apocalipse, as cartas às igrejas do Apocalipse, e na última aula, nós falamos sobre Éfeso, né, e mostramos aqui, até trouxemos para cá o símbolo da igreja, que é a menorá, o candelabro de 7 pontas, né, que simboliza os 7 Espíritos de Deus, e tudo isso está entrelaçado na carta de Éfeso, né, quando na primeira carta da primeira igreja que Jesus manda, dizendo que se eles não se arrependerem, ele brevemente virá e removerá do seu lugar o seu candeeiro, né, a sua menorá, caso não te arrependas. E ontem, não sei, eu estava ouvindo, acho que foi o trecho que o Atos editou lá do processo de trazer a glória, de trazer o avivamento. E aí eu lembrei, obviamente, desse texto, foi o texto que eu citei. E é engraçado, porque quando Jesus manda a carta para a primeira igreja de Éfeso, ele já pede para a primeira igreja se arrepender. Para a primeira igreja, ele está dizendo: olha, você tem que se arrepender, você tem que lembrar onde você caiu, tem que voltar ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste. Ou seja, você já está caída. Lembra onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. E se não, venha te removerei do seu lugar do seu candeeiro, caso não te, 2 vezes, arrependas. 2 vezes, no mesmo versículo, ele vai dizer: arrepende-te e arrependas. Se você não se arrepender, eu vou eu vou tirar o teu candeeiro do teu lugar, caso não te arrependas. Então, 2 vezes Jesus enfatiza o arrependimento, dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão se arrepender. Se vocês não se arrependerem, vocês vão se arrepender. Porque ou vocês se arrependem, ou vocês se arrependerão amargamente de não terem se arrependido. Boa noite aos integrantes da mesa. Isso aqui é só para a gente começar. E aí, saudade do... Boa noite. Saudade, Pedro? Tá. Graça e paz. Realmente a Escola FAP é violência. Já estava com saudade. E aí, Atos? Boa noite. O que você acha? Eu acho que hoje o bicho vai pegar aqui, hein? Meu Deus. Já tá pegando, a gente tá frio pra besteira aqui. Já começou com 2 arrependa, imagina como que não vai terminar. Meu Deus do céu. Então, pessoal, a questão é... Deixa eu ver só se tem mais alguém aqui que eu esqueci. Tem que adicionar. Então, o que acontece? Adicionar. O arrependimento, ele é o fundamento... acho aquele versículo que fala assim, de novo, lançando o fundamento de obras mortas. Acho esse versículo, ele é importante. Se alguém achar aí, lançando de novo o fundamento de obras mortas. Você vai ver o que está lá no fundamento de obras mortas. Olha o que Paulo vai dizer. Você vai chocar. Já abre aí e já lê. Já abre aí e já lê. Vai ser muito violento. O negócio vai ser bruto. Você vai chocar na parada. Qualquer coisa aí que vocês quiserem, eu vou falando aí nos comentários, tá? Porque eu não consigo ver vocês aqui. A gente tá... Vai. Por isso, Agora... pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito e não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Agora você lê devagar. Vamos lá, de novo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, você lê devagar, viu? Levar para Vamos o lá, que de novo. Vamos lá, aprendendo ao vivo. Vai lá, lê de novo, só a primeira frase. Por isso, pondo de parte os princípios elementares. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Da doutrina de Cristo, ou seja, tirando a parte, colocando à parte a doutrina dos princípios elementares da doutrina de Cristo, ponto, vírgula. E aí? Deixemo-nos levar Vai. Para o que é perfeito. Então, deixando de lado, pondo à parte, deixando de lado os princípios elementares, ou seja, chega de ficar ensinando princípios elementares. Meu Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nós temos que parar de ensinar princípios elementares. Deixando de lado os princípios elementares. Deixando de lado os princípios elementares. Deixa de lado os princípios elementares. E
Deixemos-nos levar para o que é perfeito da doutrina de Cristo. Pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar. Ou seja, deixe o Espírito Santo levar você. Meu Deus. Deixe o Espírito Santo te levar. Deixe o Espírito de Deus te levar. Até levar para o que é perfeito. Peraí. Levar para o que é perfeito. Deixa o Espírito Santo te levar para o que é perfeito, irmão. Não deixa o Espírito Santo... Achei que eu estava contra a Bíblia aqui, não estou não. Não deixa o Espírito Santo continuar. Qual que é o livro aí? Hebreus 6. Hebreus 6. Isso aqui é muito pesado. Olha, tem que voltar lá para me ensinar um trem. É muito forte, ó. Então, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Deixa a gente ir para o que é perfeito. Irmão, nós estamos continuando nos princípios elementares da doutrina. Nós estamos continuando nos fundamentos, porque nós não fundamentamos direito para nós construirmos, edificarmos um grande prédio para Deus. Quando eu digo prédio, não aluda a coisas naturais. É só a critério de informação para você entender. A Bíblia diz que sois edifícios. Meu Deus. Sois edifícios. Nós somos edifício. O que é edifício? O que é edifício? Isso é um prédio. Prédio. Edifício é um prédio. Então, vós sois edifício de Deus. Vós sois um prédio. Agora, todo prédio começa com um grande trabalho, que é o fundamento. O trabalho que tem que ser mais investido dentro de uma edificação, de um edifício, é o fundamento, porque ele que vai sustentar toda a edificação. Então você gasta tempo no fundamento. Só que uma vez que você lançou os fundamentos, você não tem que voltar e ficar refazendo o fundamento. Nós temos que prosseguir. Nós temos que deixar de lado os fundamentos e deixemos-nos levar, pondo à parte os princípios, os fundamentos, a gente tem que nos deixar levar para o que é perfeito. Para o que é perfeito. O que é perfeito? A maturidade, a plena maturidade. A plenitude da maturidade. Não lançando de novo. De novo. Não lançando de novo. A base, ou seja, o fundamento. Na sua tá fundamento aí? Não, base. Base também é a mesma coisa. Base e fundamento, já sabe que é fundamento. Não lançando de novo. Olha lá, alguém colocou aqui. Qual que é a versão aí? A série. Ó, minha mãe colocou aqui, ó. Não lançando de novo fundamento. A base, fundamento. É que eu gosto de mostrar para você a palavra. Você não fala assim, o senhor está interpretando. O senhor está dizendo. Não, querido, não estou dizendo, está na Bíblia. Só que tem versões e versões, e aí você precisa ter entendimento de versões para você conseguir compreender e chegar exatamente no sentido do texto, da frase, entende? Então, o que acontece? Nós precisamos compreender que nós não podemos ficar lançando de novo o fundamento, vamos lá, do arrependimento de obras mortas. Olha o que nós não podemos ficar falando de novo. Fundamento de obras mortas, fé em Deus. Eu não tenho que te ensinar sobre a fé em Deus, irmão. Meu Deus. Como assim? Ensino de batismo, de batismos. Não é batismo, é batismos. Eu não posso te ensinar sobre o batismo nas águas, no fogo e no Espírito. Eu não tenho que ficar te ensinando isso aí de novo. Olha o que ele está falando. Não ensina de novo. Nós já é para estar no nível de perfeição. Mas tem que ficar ensinando. De imposição de mãos. Cara, isso aqui é muito pesado. Se a gente destrinchar esse texto aqui, acabou a aula do Apocalipse. Ai. Se a gente destrinchar esse texto, acabou a aula do Apocalipse. Meu Deus. É porque, querendo ou não, o senhor vai ter que exemplificar aí. Por exemplo, base do arrependimento de obras mortas. O que seria? O fundamento. O que seria esse fundamento de arrependimento? O que é o fundamento do arrependimento de obras mortas? Não lançando de novo o fundamento. O que é o fundamento? Ensino. Instrução.
Não é para lançar de novo a instrução do arrependimento de obras mortas. O que que é obra morta? O que que é obra morta? Esqueci de... O que é obra morta? Obra morta é pecado. As obras que nós fazemos na carne. Então eu não tenho que ficar lançando o fundamento de você se arrepender daquilo que você fazia na carne. A Bíblia é muito clara, aquele que furtava, Não furte mais. furtar é obra da carne. Meu Trabalhar é Deus. obra do Espírito. Aquele que Exato. prostituía, se santifique. Aquele que adulterava, seja fiel. Eita. Então eu não tenho que ficar ensinando isso todas as vezes. Mas enquanto nós não evoluirmos no aprendizado, não evoluirmos na maturidade, nós vamos ter que ficar voltando no ensino. Meu Deus. Então, isso aqui é ensino para Imuná Kids. Exatamente. Exatamente. O ensino do fundamento é para Emuná Kids. E Meu digo Deus. mais, para a primeira fase da Emuná Kids. Eita! Aquela primeira fase que a criança está aprendendo. Depois que ela aprendeu, não tem mais aquilo, ficar lançando fundamento de novo para ela. Ela já sabe. Se ela adulterar, ela vai Deus. adulterar consciente do que é adultério. Se ela fornicar, ela vai fornicar consciente do que é fornicação. Se ela mentir, ela vai mentir consciente do que mentira é pecado. Porque você já lançou na mente dela. Você já lançou no coração dela os fundamentos. Está registrado. Está registrado. Tá pegando, irmão? Então, qual é a questão? Mas é muito pesada, não? É porque, assim, quando a gente lê que Paulo está dizendo para não lançar de novo esses fundamentos, e a gente vê que é o que mais se prega. Detalhe, quando você ouve esse tipo de pregação nas igrejas, é tipo assim, a pregação top, quando você vai falar de fé em Deus, cara, é para quem é maduro, Nível entre hard, né? aspas, entendeu? Falar de fé quem é maduro, só para você ter noção. Quando você vai Nós falar temos de que ensinar a ter fé quem é maduro. Olha o nível que nós chegamos de falta de entendimento na igreja. Ou seja, quando eu prego de fé, quando vem um Thiago Brunet da vida e fala de fé, todo mundo fala, nossa, fé com que inteligência. pregação forte. Irmão, Meu Deus. é pregação de neném. Ou seja, Aliás, ele prega correto, para novo convertido, para quem não é eu ia convertido. falar isso agora. Ele não tem que pregar na igreja. Tem que pregar lá fora mesmo. Lá fora tem que pregar sobre a fé, sobre arrependimento de obras mortas, sobre Meu batizar, sobre Deus. imposição de mãos, sobre ressurreição do morto, sobre juízo eterno. Meu Deus. É lá fora que tem que pregar isso, não dentro da igreja. Pesado. Dentro da igreja nós temos que falar para você como é que trabalha com anjo. Ó. Quais as áreas de atuações do Espírito Santo? Meu Deus. Quais são os poderes que você tem que buscar? Qual é o dom que você tem que se encher? Qual que é o dom que você tem que receber? Nós vamos Qual é o ministério que você tem que operar? Meu Deus. Isso é que nós temos que ensinar na igreja, Ah, não para o mundo. tá invertido o negócio. Totalmente. Meu Deus. É Pesado isso que o demais. senhor está há 10 anos tentando fazer a Emuná. Então temos que ter um Irmão. culto só para isso. Meu irmão, vocês vão botar amor no que eu vou te falar? Ah. Vocês vão botar amor? Bota amor? Ai, ai, ai. Bota amor? Bota amor? Ai, ai, ai. Todos vocês aí, levanta a mão, levanta a mãozinha assim, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha. Levanta a mão, levanta bem a mão. Só fica com a mão levantada quem dá o quinto. Quem não dá, abaixa. Meu Deus. Enquanto essa unanimidade aqui não for 100%, nós vamos continuar ensinando o arrependimento de obras mortas. Entendi. Aí você fala, por quê, pastor? Porque é simples, você não venceu o mundo ainda. Tá aí mais um segredo. É uma coisa besta. Porque se Deus te Mais um pedir, segredo. se Deus te pedir seu carro, você dá? Se Deus te pedir seu salário inteiro, você dá? Se Deus pedir sua casa, você dá? Se Deus pedir, sei lá. Não, né? Tá bom aí. Não vou nem falar de filho, não. É um nível muito hard. Mas se Deus pedir tudo isso para você, você dá. Ora, se tudo que Deus pedir para você dá, na hora que Deus pedir sua vida, você dá. Então Deus não vai chegar lá na sua vida sem primeiro tirar aquilo onde está o teu coração. Onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. Meu Deus. Enquanto o teu tesouro está nas coisas do mundo, o teu coração está lá. Deus não tem como tomar teu coração. Deus não tem como possuir teu coração. Nós estamos errando nas coisas mínimas. É óbvio. Como é que Nas Deus vai coisas pedir coisas pequenas. grandes? Como é que Meu Deus vai Deus. pedir coisas grandes? Como é que Deus vai pedir coisas pesadas se a gente não consegue dar a Deus as coisas leves? E eu tô falando, quando eu falo quinto, é só um símbolo, um exemplo, tá?
Porque vai ter dia que Deus vai te pedir tudo. É. E no dia que Deus pedir tudo? Nós temos coragem de dar? Não temos, irmão. A verdade é essa. Nós não temos uma igreja madura. Nós não temos uma igreja madura. Enquanto não tiver igreja madura, vamos ter que ficar ensinando isso aqui. Ó. Isso que o senhor está falando, porque assim, é literalmente a comunidade madura, porque é 1, 2 ou 3 que às vezes faz um sacrifício, que entende, e essas pessoas crescem. Mas quando a comunidade inteira não faz, atrasa os demais, aqueles que poderiam estar crescendo, mas não crescem, e aqueles que nunca vão avançar. Porque a comunidade não consegue avançar A nisso. comunidade não avança. Então, assim, na verdade é o seguinte, vamos lá, só para você entender. Você vai crescer. Se você você cumpre os princípios, você vai crescer. Qualquer um desses aqui que cumpre os princípios vai crescer. Claro, tem que esperar o tempo. Tem que esperar o tempo certo. Mas quando chegar o tempo certo, você vai chocar com o que Deus vai fazer. Eu tô te falando por experiência, não tô falando por achismo, não. Eu não tô falando porque eu ouvi os outros. Eu tô falando de alguém que vive isso. Eu tô falando de que ninguém aqui nessa igreja já sacrificou mais do que eu, ninguém mais ofertou mais do que eu, ninguém fez mais nada do que eu. Então, se vocês tivessem um pastor hipócrita que só pede e não faz, eu até concordaria se vocês falassem, não, o pastor é um hipócrita. Ele pede para as pessoas, mas não faz. Ninguém vai fazer mais do que eu aqui. Ninguém nessa igreja. Mas eu sei também o que eu recebo. Eu sei o benefício que eu recebo. Eu sei as bênçãos que vêm de Deus. Eu sei o que Deus faz na minha vida. Ontem, naquele vídeo, no vídeo que eu vi, daquele vídeo que a dona Juraci, acho que, se eu não me engano, acho que foi a dona Juraci que postou lá, que ela pegou no YouTube lá inclusive daquele menino lá, do marido da Débora, Bruno, que ele postou no YouTube dele, e ela foi lá, pegou, eu fui pesquisar, falei, cara, onde é que tá esse vídeo, velho? Fui pesquisando no YouTube da igreja, o meu, não achei, aí que eu fui vendo, tava no Facebook, aí ele pegou do Facebook e jogou pro YouTube, na época a gente só transmitia no Facebook. Quando eu vi aquela palavra, uma das coisas que eu ouvi ali, lembra que eu falei para você hoje do seguro? Da oferta, do seguro, da santificação? Pois bem, aquilo me chocou. Porque, e aí eu falei isso para você hoje, mas eu não associei, agora eu estou associando. Quando eu fui na Todimo, uma certa feita, eu vi um cara, que eu esqueci o nome dele agora, é lá da Videira, cara, eu virei para ele assim, quando eu virei para ele, sabe, dá aquele impacto. Eu tomei aquele impacto. Quando eu vi a filhinha dele, filha ou filho, não sei, com a cabeça achatada assim, ó, desse jeito assim. Desse jeito, uma bola assim, ó, uma bola, é tipo aquela bola meio oval, né? Bola redonda, bola oval. A cabeça oval da menina. Quando eu vi aquela cabecinha daquela menina. E aí eu falei, ô Alexandre, o nome dele. Falei, ô Alexandre, lá da Videira. Falei, ô Alexandre, e aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Tá. Pois essa aqui é minha filhinha, pô. Tem hidrocefalia. Tem aquela respirada. Soltei aquele gás assim de, meu Deus, misericórdia, Jesus. E aí, quando eu olhei para aquilo ali, ele falou, já fez. Aí foi contar um pouquinho da história. Já fez mais de, sei lá quanta cirurgia, não vou te falar exatamente, mas ele fez inúmeras cirurgias com a menina. A menina está tentando sobreviver. Vai ser muito difícil ela chegar até os, sei lá, 10 anos, 15 anos. Enfim. Na hora, eu lembrei do Isaac. Na hora. Porque quando a gente recebeu a notícia do Isaac, que a Bárbara tinha toxoplasmose, quando a gente recebeu a notícia, o médico falou, olha, vocês têm que se preparar, porque esse bebê pode nascer com microcefalia, hidrocefalia, cegueira ou alguma doença congênita, ou congênita, alguma coisa assim. E o Isaac veio com apenas, assim, apesar de não é tão simples também, mas é maravilhoso, perto do que é aquele cara, vendo aquele cara com a filha dele no braço com hidrocefalia. E tendo que ter cuidado 24/7. Tem que dar de mamar, dar de comer, dar tudo, absolutamente tudo. O Isaac é extremamente independente. Ele tem esse resquício, vamos dizer assim, que eu sei que só é questão de tempo também, mas ele tem esse resquício apenas que é simples demais, perto do que se ele tivesse hidrocefalia, se ele tivesse microcefalia, ou se ele tivesse cegueira, entre outras coisas, que seria 10.000 vezes pior. E aí eu lembrei da oferta de santificação. Aí eu lembrei da santificação, lembrei da consagração que eu fiz por ele e tal. E aí, naquele vídeo, eu lembro, naquele vídeo que foi postado, quem assistiu aí, se alguém assistiu aquele vídeo que até depois mandei lá no Facebook, o link do Facebook do vídeo, foi quando eu estava voltando de Israel. Eu volto de Israel, tal, e aí eu falo sobre as 4 portas do inferno. Então, acho que eu vou refazer essa pregação, é boa demais. As 4 portas do inferno.
E aí, ali eu falo da porta de Augustus e tal, e Augustus fala do ego. Eu nem falava de Narciso naquela época, eu nem sabia sobre Narciso. Mas eu já falei naquela pregação sobre narcisismo, sobre o egocentrismo. Então, o templo de Augusto é o primeiro templo, é a primeira porta do inferno que nós temos que vencer. A porta maior, que é a porta do ego, a porta do eu, a porta do narciso. É a porta mais difícil. Se a gente não vence essa porta, não vence Pan, não vence Nêmesis e não vence Zeus. Se nós não vencemos o Augustus. Engraçado que meu nome é João Augusto, que vem de Augustus. Eita, verdade, né? Meu nome é João Augusto, vem de Augustus. Então, e aí ele tem TDAH, né? Hiperatividade, complexo transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E aí, então o que acontece? Cara, o Isaac hoje é extremamente perfeito, ele é extremamente agitado, tem aquelas coisas que as pessoas acham que é birra, né? Aqui de birra não tem nada, é uma questão neuronal, mas que Deus vai curar, você pode ter certeza do que eu estou te falando, vai deixar registrado isso aqui, ele vai ser extremamente perfeito. Ele é maravilhoso, mas ele vai ser perfeito. Não vai ter nenhum tipo de déficit. E aí, o Isaac, então eu voltei e falei, dei o testemunho, falei assim, olha, eu não lembro o que eu falei lá, eu falei assim, e Deus, eu sei, eu falei assim, ó, tudo que eu fiz ao longo desses anos, agora, na vida do Isaac, eu tô vendo que vale a pena ser fiel. Porque o Isaac poderia ter hidrocefalia, ele poderia ter microcefalia, ele poderia ser cego, ele poderia ter doenças congênitas terríveis, mas Deus poupou ele de tal forma que só deixou uma sequela. E eu sei por que Deus deixou essa sequela, esse resquício, para mostrar que ele vai completar a obra que ele começou. Meu Deus. Ele vai completar a obra que ele começou. E aí, por isso que o que o Isaac tem chama Toyer de Valadré. Vocês nunca vão entender, e eu também não, mas, quer dizer, eu vou entender um dia, e quando eu entender, vocês vão entender também, porque eu vou falar. Mas o Isaac tem um transtorno chamado Toyer de Valadré, que é uma coisa que não é natural. Eu garanto para vocês isso. E aí, então, quando eu vi aquilo ali, e o Isaac também, exatamente, minha mãe falou uma verdade, o Isaac foi dado para mim muito mais, o Isaac muito mais ele foi dado para mim do que eu para ele. Não sei se eu consegui fazer me entender. O Isaac é muito mais importante para mim, quem ele é, do que eu para ele. Porque ele me ensina mais do que eu vou ajudar ele. Ele vai me ajudar muito mais. Ele me tornou uma pessoa muito melhor do que eu poderia ser se eu não tivesse ele. Então, eu já teria matado muita gente se eu não tivesse Isaac. Eu teria matado. Ixi, você não tem noção. Então, aí, observa. Então, o Isaac, ele é um instrumento de Deus na minha vida. Na vida da minha esposa também. Extremamente importante para nós. A figura do Isaac. Mas muito mais a figura do milagre do que Deus fez na vida dele. Mas se eu não tivesse sido fiel, se eu não tivesse feito aqueles montes de sacrifícios que eu fiz até o Isaac chegar, você acha que hoje eu não teria uma consequência? Não, essa ideia foi até o final. Estou dizendo muito antes disso. Muito antes. Quando Deus começou a me pedir coisas, quando Deus começou a me pedir níveis maiores, eu nunca neguei. Eu nunca deixei de provar para Deus que Ele é o único que tem espaço, o único que preenche o meu coração, não as coisas desse mundo, não o que Ele me dá, não o que eu recebo. Não importa o que seja, pode ser carro, pode ser casa, pode ser dinheiro, pode ser bens materiais, pode ser o que for. Nada tem mais importância do que Deus. Então, isso é o princípio elementar da doutrina de Cristo. Esse é o princípio elementar. Então, olha o que Deus está falando. Põe de parte o princípio elementar e prossiga para o que é perfeito, prossiga para a perfeição, prossiga para a maturidade. Como que eu vou prosseguir para a maturidade se eu não consigo cumprir os princípios elementares da doutrina de Cristo? Ora, quando Cristo chamou os discípulos, não tinha gente no seu barco, na sua empresa de pesca, pescando? Não tinha gente no seu concurso público coletando imposto? Não tinha gente trabalhando e vivendo a sua vida comum? Por que quando Jesus chamou, mandou todo mundo largar tudo? Por que no Sermão da Montanha, nas primeiras menções que ele faz, ele fala, negue-se a si mesmo, não, isso daí não. Ele fala assim, aquele que quiser me seguir, não é isso daí não, peraí. Ninguém pode servir a dois senhores, porque eu há de amar um e desprezar o outro, ou amar um e odiar o outro, ou
Priorizará um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamon. Por que ele falou assim, deixa os mortos enterrar seus mortos, se tu queres, vem me segue. Larga agora a rede de pesca aí que eu te farei pescador de homem. Por que Jesus sempre pediu para as pessoas deixarem tudo por ele? Porque é o princípio elementar da doutrina de Cristo. Se você não deixa tudo por ele, você não deixou seu coração, você não abriu mão de tudo que está no seu coração por causa dele. Meu Deus. Isso é a fé de Deus. Isso é fé, isso é o princípio da fé. Princípio da fé, não é nem a fé ainda. Olha aí. E aí observe. Lembra quando Elias não chamou Eliseu? Mas Eliseu se sentiu chamado por Deus? Ele queimou todas as juntas de bois e foi seguir o profeta. Ele abriu mão de tudo para seguir o profeta. Todos os apóstolos abriram mão de tudo para seguir Jesus. E nós não queremos abrir mão de nada que Deus nos pede. Nem do menor. Nem do pouco. Nem daquilo que não tem valor. Você acha que um dia que Deus pedir a nossa vida, a nossa alma, nós vamos dar para ele? Eita. Terrível. Então, por isso, nós temos que continuar ensinando os princípios elementares da doutrina de Cristo que Paulo diz para a gente botar de parte. Põe à parte. Deixa de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não relançando. Lançar de novo é relançar. Não ficar relançando o fundamento do arrependimento, das obras mortas, e o fundamento da fé em Deus, e o fundamento do ensino de batismo, e o fundamento da imposição de mãos, e o fundamento da ressurreição dos mortos, e o fundamento do juízo eterno. E isso só faremos se Deus permitir. E como que Deus vai permitir? Como? Se nós começarmos um novo projeto, um novo ministério, com pessoas novas. Porque para vocês, qual que é a carta aqui mesmo? Ó, aí é Hebreus. Ah, então ele está mandando carta para a primeira igreja. Meu Deus. Ele está mandando carta para a primeira igreja. Peraí. A primeira igreja, certo? Certo. E se a gente entrar aqui, ó, quando ele fala que é possível que aqueles que foram iluminados... Ih, não vamos entrar nisso aqui, não. Ele está mandando carta para a primeira igreja, certo? Certo. Vamos para Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Qual que é a primeira igreja? Éfeso. O que ele fala para Éfeso? Lembra onde você caiu, arrependa-te e volte à prática das primeiras Obras. Ah, Quer dizer, volta pro fundamento? Volta para o fundamento. Ah! vocês não estão bem fundamentados. Meu Deus. Vocês viraram a Torre de Pisa. Ó. O prédio está torto. Se você construir mais andar aqui, você derruba o prédio. Meu Então, Deus. quebra logo tudo e refaz o fundamento. Meu Deus. Lança de novo. Ele não falou que isto faremos se Deus permitir? Pois é, na carta Deus permite. Volta lá na igreja, na primeira igreja, e faz eles relançarem o fundamento de novo. Meu Deus. Fundamento de obra morta, de arrependimento, de batismo, de posição de mãos, de fé em Deus, de juízo eterno. Relança de novo. Faz de novo o fundamento, porque não foi bem fundamentado. Ó. Faz de novo o fundamento porque não foi bem fundamentado. Sabe por que 99% das igrejas caem depois de um tempo? Por quê? Porque não investiram tempo de edificação dos fundamentos. O chão vai ruindo, até não suportar o peso do que está sendo construído, né? Tá pegando? Então, uma hora vai cair. Lembra que eu falei, acho que foi no domingo? Não sei se eu falei isso no domingo. Mas assim, vocês não têm noção, tanto que vocês estão protegidos andando comigo. Foi ontem, não foi? Domingo? Que eu falei isso? Ou foi ontem, na reunião? Ontem na reunião? Então, assim, ó. Então foi ontem. Eu falei assim, ó, vocês não têm noção de como vocês estão protegendo andando comigo. Vocês não têm noção. Vocês não têm um pingo de noção. O que vai acontecer com seus filhos por andar debaixo dessa autoridade? E aí, por que eu tô explicando? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque no meio de uma geração incrédula e perversa, o que é incrédula? Que não tem fé em Deus. Que não tem fé em Deus. Que não se batizou de verdade. Que não entende sobre o arrebatamento e nem sobre o juízo eterno, certo? Porque é uma geração que ainda é perversa. O que é perverso? Aquele que não se arrependeu, que vive nas obras mortas. Meu Deus.
Tá pegando? Você ainda tá lá no texto? Ó, vamos lá. Uma geração incrédula é uma geração que não entendeu o que é ministério em posição de mãos, não entendeu o que é ressurreição de mortos, o que é ressurreição de mortos, o que é arrebatamento, não entendeu o que é juízo eterno, condenação eterna, não entendeu. Essa é uma igreja incrédula e não entendeu sobre a fé em Deus. E perversa por quê? Porque ela não se arrependeu das obras mortas e não foi batizada de forma correta. Eita. Meu Deus. Foi ontem, né? Beleza. Então, ou seja, o que acontece? Esse fundamento, se ele não for bem feito, qualquer igreja, em qualquer lugar do planeta, pode demorar o tempo que for, vai ruir o que foi edificado. Meu Deus. Eu vou te provar de várias formas. Pode ver que tem muitas pessoas que não foram bem fundamentadas. JA, só de famoso para você entender. JA, Priscila Alcântara, Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas, pastor, Kleber Lucas. Pode botar aí um monte. Pode botar pastor Ed Renekiewicz. Olha o nível que eu tô chegando. Pastor Ariovaldo Ramos. Pode botar aí agora Jamile na onda. Aquele outro que eu falei até o nome dele. És o meu ali. Jessé Aguiar. Pode botar essa galera toda e bota muita gente aí, irmão. Esses são só exemplos que eu tô dando pra você. Mas bota muita gente. Fernando Fé. Pelo amor de Deus, Fernando Fé. Uma gariroba. Fernando Fé gosta de peidar na farofa. E aí, ou seja, só tô te mostrando esse nível. Nesse nível, mas de famosos, não tiveram fundamentos. Olha o que aconteceu com eles. Ao nível que o Leonardo Gonçalves chegou a ponto de fotografar Aparecida dizendo que ali é um lugar de paz. Pelo amor de Deus, irmão. Que Bíblia que esse cara leu? Que Bíblia que esses caras lê que homem deitando contra homem foge da natureza? Do natural de Deus. Perversão. Onde que ele não leu na Bíblia que por detrás de uma imagem de escultura tem demônios que recebem adoração? Onde que esses caras leram a Bíblia, irmão? Que Bíblia que esses caras leram? Ou não leram, ou não aprenderam, ou não foram bem fundamentados. E aí a consequência tá aí, ó. E você acha que é só eles? Não, moço. Primeiro que já tem uma multidão oculta que tá no mesmo nível deles. Segundo, primeiro que tem uma multidão oculta que tá no mesmo nível deles. Segundo, que tem uma multidão que ainda tá esperando ainda ter como é que eu posso dizer? Coragem para manifestar o que eles manifestaram. Eita. E eles estão puxando a carroça. Vai vir muita gente atrás, viu? Muita gente, você fala assim, nossa, esse cara é o nome de Deus, pregador é o nome de Deus. Paulo Marcelo, petista roxo, defendendo Lula até na alma. Pregador de Gideões. Vamos lá dos Gideões também. Vamos lá, o Cisino Bernardino, pareceu tomando cachaça lá, enveredando a cachaça. Vamos lá, o que eu gostava demais dele, cara. Pelo amor de Deus. Carvalho Júnior. Monstro, sendo filmado em prostíbulo. Fora os que não foram, conseguiram amarrar tanto que não foram descobertos ainda, como Marco Feliciano, como Adeudo Costa no pó. Quase todos dos Gideões caíram, irmão. Exato. Pastores famosos, tô falando só dos famosos. Eu não tô falando dessa legião de gente que não é famosa, mas tá comendo menininha todo dia nas igrejas. Eita. Tá peidando a farofa, tá pegando dinheiro pra poder ir pro cabaré, pra putaria. Aqui em Cuiabá mesmo, numa igreja famosinha aqui, da mão de Deus, que o cara até saiu e abriu uma outra igreja do lado agora lá, Famílias em Cristo, o bispo Sidney Furlan, o cara é um comedor de menininha. O cara fechava cristal, irmão, com os pastores, você tá de brincadeira? Meu Deus, misericórdia. A reunião dos pastores era na Cristal, irmão. Eita. Não vou falar do Paulo Roberto, não. Paulo Sete Câncer. Eita. Olha. Foi até preso comendo menininha de 14 anos. Meu Deus, verdade, né? Ele faz tempo. Moço, tem pessoa que tem
Gente que eu conheço aqui, pastores que eu conheço aqui, ó. Eduardo Reis assediando a mulher dele. Assediou não, que eu digo assediar é isso aqui, ó. Patrolou. Pessoas que eu admirava, rapaz. Todos caídos. Meu Deus. Vocês estão achando, irmão? Vocês têm que orar demais para não cair. Ó. Orar demais, mas demais mesmo, mas demais. Porque 90, eu tô garantindo pra você, 9 entre 10 pastores desse país estão caídos. Alguns já manifestaram, outros estão à beira de manifestar, e outros, é questão de tempo até manifestar. Meu Deus. De igrejas pequenininhas, médias, grandes e monstruosas. Todos. Valdemiro, pelo amor de Deus. Não precisa nem falar. Tem N denúncia do Valdemiro. Assediando meninas da igreja. N. Não é uma, nem duas. São N denúncias. Nem vou falar do Davi Passamão. Nem vou falar... Cara, tem uma galera gigantesca. E a igreja não acorda. A igreja não valoriza quem é verdadeiro. Ó. Neusilei sabe, moço. Neusilei foi de uma igrejola aí, de um pseudo-pastor aí. Pseudo-pastor, que eu até preguei nessa igreja. Olha aí. Que era da IBN Viu Novo, quando eu preguei lá. IBN Viu Novo. E o Daniel destituiu esse pastor, esqueci o nome dele. Jefferson, esse mesmo. Sem vergonha. Porcaria. Deu em cima até da Neusilei. Comeu quase todas as meninas da igreja. Eita. Olha lá, pegava ali do Luvan, entre outros. Igrejola. É? Igrejola. Aqui na entrada do 3 Barras ali. Meu Deus. Uma igrejinha. O cara comia. Igreja média, os caras comem. Igreja gigante, os caras comem do mesmo jeito. Não interessa o tamanho, é caráter. Eita. Meu Deus. Não tem fundamento verdadeiro. Então você tinha que dar glória a Deus pelo pastor que você tem. Pesado. Seus filhos estão crescendo num ambiente de segurança, onde o pastor é verdadeiro, onde não tem um pastor vagabundo que vai ser exemplo para eles lá na frente. Ah, se o pastor faz, eu vou fazer. Ah, se o pastor come, eu vou comer. Ah, se o pastor come as meninas, eu vou dar também. Meu Deus. Meu Deus. Irmão, não estou nem falando mais de Bíblia, eu estou falando só de caráter. Só dos seus filhos crescendo num ambiente que o líder da comunidade tem caráter. Você já está 90% melhor do que o Brasil inteiro. Glória a Deus. Pô, tem gente que tá preocupado, o pastor grita, o pastor fala alto, o pastor é grosso, o pastor fala a verdade no púlpito, aponta para um e mete o dedo na cara. Moça, você tinha que estar preocupado se o pastor não tá comendo menininha, se não tá peidando a farofa, se não tá dando um rabo lá no céu, se não tá fechando cabaré, se não tá pegando dinheiro e gastando a torta direito com rapariga, com prostituta, com putaria, com patifaria, só vestindo de ouro, andando de ouro, carro de ouro, tudo de ouro. Rapaz, olha o pastor que vocês têm, rapaz. E eu tô provando para você por A mais B que não interessa se a igreja é pequenininha, se a igreja é mais ou menos, se a igreja é média, se a igreja é gigante, se a igreja é monstruosa. Não interessa. Quem não tem caráter, não tem caráter. Meu Deus. É forte. Pegou? O ambiente tá pesado aqui, irmão. Terrível. Nossa. E às vezes a gente não tem esse tipo de consciência, e é importante nós termos essa consciência, porque é muitos pastores, é muitos líderes que estão por aí, que são corrompidos, que são maledicentes, que não têm caráter, e a gente precisa valorizar aqueles que estão sobre nós, que têm caráter. Nosso pastor tem. Então, assim, e aí às vezes nós mesmos não damos valor a isso. Por isso que Deus vai... Irmão, não confunda o pastor ser Deus. Não existe isso. O pastor é homem, tem tentações como homem, tem desejo como homem, tem vontade como homem, tem olhar de homem, tem tudo de homem. Tudo que é de homem, tudo que qualquer homem, inclusive esses daí que eu falei, tem, eu também tenho. A diferença é que o fundamento, a fé, o firme fundamento, a fé é que me faz não comer a menininha, não comer a irmãzinha, não comer a irmãzona, não comer a gostosinha, não comer a gostosona, não comer a pequenininha e nem comer a grandona. Não come ninguém. Por quê? Não é porque não é homem. Por isso que eu estou explicando para vocês. Esses caras, eles se perderam porque eles perderam o firme fundamento. Aliás, eles nunca tiveram firme fundamento. O fundamento deles não era firme. Por isso que ruiu. É isso que eu estou mostrando para vocês.
Então, não quer dizer que o pastor de vocês não é tentado, não. Ah, não, o pastor é diferente. Não, o pastor é igualzinho, qualquer outro. Só que o caráter faz com que o pastor olhe, fala assim, tá amarrado, repreendido, cancelado, em nome de Jesus. Sai, demônio, dos meus olhos. Para não entrar no meu coração e destruir a minha alma. Meu Deus. Essa é a única diferença. Eles não têm coragem de falar isso, eu tenho. Então, a questão não é que não tem tentação. A Bíblia diz que todo sacerdote ele tem tentação. Todo sacerdote é tentado. Então, por isso que ele consegue compadecer-se dos pecadores, porque ele também é tentado. Só que tem que se manter fiel. Essa é a única diferença. Então, a questão que nós temos que entender é que essa luta é constante, diária, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus, abandonar o seu eu, é todo santo dia, não é um dia sim e outro não. Porque se for um dia sim e o outro não, no dia que era não, eu vou comer as meninas. Ah, no dia que é assim, eu vou voltar a ter temor. É assim que acontece com muitos. Ah, no dia que tô bem, eu tenho temor. No dia que eu não tô bem, eu como as meninas. Aí depois eu me arrependo e venho ter temor de novo. Que conversa fiada, isso não existe. Vive assim. A cruz é diária. A cruz não é só quando eu quero. Meu A cruz não é só quando der. A cruz não é quando tá bom. A cruz não é quando tá mais ou menos. A cruz é todo santo dia. Aleluia. A cruz é todo santo dia. Com esse peitoral aí, Gabriel, fica difícil resistir, hein, Gabriel? Vai fazer as irmãzinhas pecar, Gabriel? Então, a questão é... A questão é, moço, eu perco amigo, mas não perco a piada, não tem como. E aí, ou seja, não é que eu sou tentado do mesmo jeito, eu tenho necessidades do mesmo jeito, eu tenho vontade do mesmo jeito, eu tenho desejo do mesmo jeito, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter dinheiro no bolso, eu quero ter, irmão, eu quero ter tudo que todo mundo quer, né? E tenho mesmo os desejos, tentações e lutas que todos os homens têm. A diferença é que quando Deus pede, eu dou. Quando Deus fala, faz, eu faço. Quando Deus eu tava pensando hoje, vindo para cá. Falei, cara, eu vim aqui, já arrumamos aqui tudo, já vamos começar a arrumar melhorar aqui o ambiente aqui de... é que chama isso aqui? Estúdio e tal. E aí eu tava pensando, falei, cara, essa igreja não é normal. E quando eu digo essa igreja, eu tô falando por minha casa mesmo. Ela não é normal. Vou te explicar o porquê. Cara, tem igrejas que elas têm 2, 3, 4, 5 anos que o pastor não mexe nem no cabo do som. Não, nós fomos uma igreja assim que tava lá com teia de aranha para tudo quanto é lugar, porque os caras nem limpam, não faz nada. Moça, essa igreja aqui, ela não para 2 meses. Ela não fica 2 meses sem mexer em alguma coisa, sem melhorar uma coisa, sem comprar um notebook, sem comprar uma câmera, sem comprar um microfone, sem comprar uma mesa de som, sem comprar alguma coisa, sem melhorar o som, sem melhorar a iluminação, sem melhorar a organização, sem melhorar... Não tem 2 meses que a gente fica parado. Eu nunca vi uma igreja assim, irmão. Na moral. Eu não conheço uma igreja assim. Fica 2 meses parado, sem fazer nada. Não, mano, a cada menos de 2 meses nós estamos mexendo em alguma coisa, comprando alguma coisa, adquirindo alguma coisa, investindo em alguma coisa, arrumando alguma coisa, melhorando alguma coisa, pintando, arrumando, consertando. Nós não para. Até aquela frase, quando a gente pensa que tá bom, o senhor vai lá e ainda acha jeito para achar melhor ainda. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, a questão é, nós deveríamos avançar e nós ainda estamos estagnados. Meu Deus. Nós deveríamos avançar no ensino, avançar na revelação, avançar no entendimento, mas primeiro avançar no caráter. Se a gente não avança no caráter, a gente não avança na fé, a gente não avança nas obras, a gente não avança no reino, a gente não avança no sobrenatural. Nós vamos continuar andando no natural, sofrendo as coisas naturais, vivendo as coisas naturais. Então, a grande questão para nós é que Deus ele quer que nós avancemos. E aí, só que assim, quando a gente estuda 7 cartas, nós vamos dar 7... Quando a gente estuda 7 cartas, ela é muito extraordinária, o estudo dessas 7 cartas, a gente tem que sempre falar sobre elas. Vou explicar por quê. Porque elas simbolizam 2 coisas fundamentais para o seu entendimento. Elas simbolizam os 7 tempos da igreja. Então você vai ver a evolução, você vai ver a igreja crescendo, a igreja caindo e a igreja voltando. Você vai ver a onda que a igreja viveu durante esse tempo. A primeira coisa. A segunda,
A primeira coisa. A segunda. Então a igreja viveu um tempo de crescimento, foi fiel, deixou de ser fiel, caiu na lama de novo, voltou a ser fiel de novo, caiu na lama de novo. Enfim. Agora observe. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, ela também simboliza 7 tipos, 7 características de igrejas. Meu Deus. Então você pode ser, por exemplo, nessa sala aqui pode ter uma Filadélfia, uma Esmirna, uma Tiatira e uma Pérgamo. Eu posso estar vivendo um momento de igreja como uma igreja de Pérgamo, como uma igreja de Tiatira, como uma igreja tal. Esse é um aspecto natural, individual. Mas também a igreja Emuná, em geral, ela pode estar vivendo um tempo de Éfeso, um tempo de Esmirna, um tempo de Tiatira, um tempo de Pérgamo, um tempo de... Então, por exemplo, vamos supor que a igreja aqui explodiu. Nós fazemos uma arena Emuná. Né? Igual a Arena Videira lá em Goiânia. Nós fazemos uma arena Emuná. Nós estamos enriquecidos, ricos somos, estamos enriquecidos e de nada temos falta. Qual é o nível? Qual é a igreja? Qual é o padrão que encaixa nessa igreja? Laodiceia. Então eu estou vivendo aquela igreja como igreja Laodiceia. Se eu tiver uma igreja portentosa, gigantesca, que tem riqueza e que não tem falta de nada, não se arrepende, não busca, não faz, não se converte, não anda em retidão, eu entrei no nível da igreja de Laodiceia. Eu entrei na fase da igreja de Laodiceia. Mas se eu me arrependo, volto à prática das primeiras obras, diminuo a portentosidade. E todo mundo lá, imagina aquela igreja. Você imagina que aquela igreja lá o pessoal veste pano de saco? Nunca. A igreja é muito bonita para vestir pano de saco. Vestir pano de saco é para igreja feia. É, coisa da lei. Vestir pano de saco é coisa de igreja feia, não é de igreja grande, igreja rica, igreja portentosa. Meu Deus. Mas se aquela igreja, todo mundo vestir um dia lá pano de saco e se arrepender, buscar arrependimento, com aquele prédio gigantesco, aquela arena monstruosa, eles vão voltar a ser a igreja de Éfeso. A igreja que se arrependeu, que se converteu e voltou à prática das primeiras obras. Entendeu? Então, como a gente pode variar nas igrejas, por isso que é importante a gente entender, estudar, aprender, compreender o ensino dessas 7 cartas. Então, vamos lá para Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja interessante, uma igreja extremamente interessante. O anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Presta atenção. A igreja acabou de sair de Éfeso. Éfeso, ela passa para Esmirna. Esmirna, Jesus tem que mandar uma carta para ela dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu que estive morto e eu tornei a viver, eu ressuscitei. Parece que o que ele está dizendo? Ele está relembrando a igreja que ele é o primeiro e ele será o último. Que a igreja só subsiste nele. E sem ele, nada existe. Então a igreja tem que voltar a subsistir somente em Cristo, e mais nada. Ele que morreu e ressuscitou. Então o que Jesus está falando para aquela igreja? Falando assim, ei, continua crendo. Eu morri, mas sou eu mesmo que ressuscitei. Sabe você que está começando a perder a fé? Ei, creia, Jesus ressuscitou. Creia na ressurreição dos mortos. Meu Deus. Não? Hein? Faz a oração do credo da Igreja Católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que em Jesus Cristo, Filho do nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, desceu uma dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados. Você ficar falando, eu não... Aí você me atrapalha. Fala então. Fala tudo. Da remissão dos pecados, da concepção da carne, da vida eterna. Amém. Fala de novo essa parte. Creio no Espírito Santo. Não, pode falar, deixa. Não, pode falar agora. Agora você já me atrapalhou, agora fala. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão do pecado, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora presta atenção nisso. Esses 6 pontos aqui são fundamentos da nossa doutrina. Ai. Tá absolutamente correto. Não tem um erro. No credo católico não tem um erro doutrinário. Meu Deus. Mas quando fala, creio na Santa Igreja Católica? E a igreja não é católica? Não é só uma igreja no mundo? Ou tem 2 igrejas? Tem 2 corpos? A igreja de Cristo é uma, é católica. A palavra católica significa universal. É a única igreja de Cristo no universo. Só tem uma igreja. Não tem 2.
Não importa se é a igreja católica, evangélica, espiritualística, batista, ou o diabo, que o nome que você quiser dar, se ela desviou, continua tendo uma única igreja católica. Uma única igreja católica. Um único corpo. Não tem dois corpos. Por isso que não tem como ter reino e salvação. Eita. Ou melhor, não tem como ter reino ou salvação. Não existe. O reino e a salvação são o mesmo ambiente. Como é que eu posso dizer, cara, eu sou salvo para ser salvo e eu sou salvo para reinar? Não existe, irmão. Ou você vai ser salvo para reinar, ou você não vai ser salvo. Agora faz sentido. O propósito da salvação é reinar. Cristo é rei de... Reis. Ele não é rei de plebeu? Ai, ai, ai. Está escrito. Então, a questão é, o credo, cara, é a base doutrinária da igreja. O credo católico é a base. Você tem que decorar isso aí, irmão. Você tinha que decorar. Se você não sabe o credo católico, você ainda não converteu. Ai, Jesus. Por isso que fala credo, né? Porque ele é a base, é o fundamento. O credo católico Crença, né? é a crença da igreja única, da única igreja. É a crença. Toda a igreja do mundo inteiro tem que ter esse mesmo credo. Crer na mesma coisa. Olha como é que eles falam. Entendeu que eles falam correto? Eles agem errado, mas eles falam correto. Literalmente, eles herdaram o bastão dos fariseus. A igreja católica herdou o bastão dos fariseus. Eles sabem que santo é do diabo, mas eles têm o santo. Eles falam para você não adorar o santo, mas eles adoram. Você nunca vai ver um padre dizendo para adorar santo. Se você confrontar qualquer padre, ele fala, nós não falamos para adorar. Nós falamos para lembrar dos santos. Pode ver. Pode confrontar qualquer padre, ele vai falar, nós não pedimos para ninguém adorar. Nós falamos para eles lembrarem dos santos homens de Deus, das santas mulheres de Deus que passaram por esse mundo. E nós temos uma imagem deles para lembrar do que eles fizeram, do ato que eles tiveram. Que os fizeram ser santos, sacramentados. Se fosse um memorial, né? Um memorial, exatamente. Então, eles sabem a verdade, que por trás de cada imagem tem demônio. Eles sabem. Irmão, não tem teologia melhor que a teologia católica. Eita. Não tem teologia melhor que a teologia católica. Inclusive, a teoria da libertação no Brasil foi por um padre, né? Teologia da libertação. A teologia da libertação foi registrada por um padre, que na verdade não é mais padre, porque ele foi excomungado da igreja. Que é Leonardo Boff. O Leonardo Boff é esquerdista, amigo do Lula. Amo o Lula. Vai entender, né? Registrou a teologia da libertação sem nunca ter expulsado um demônio. Esse é o nível da... moça, é mais feio do que vocês imaginam. Eu gosto de trazer muita informação para vocês, de muitas coisas, muitos aspectos, muitas áreas, para vocês não serem enganados. É igual quando eu falo do judaísmo. Eu mostrei aquela imagem do judaísmo. Porque tem gente na igreja, hoje, aqui na Imuná tem, em muitas igrejas do Brasil e do mundo tem, gente que vai querer judaizar a igreja. E não é o nosso propósito. Nosso propósito é trazer o coração da igreja para Israel. Não levar a igreja a Israel. Não fazer a igreja se tornar Israel. É fazer a igreja amar Israel. Amar o povo de Deus. Amar o povo hebreu. Amar os nossos irmãos que ascendem a nossa fé. Todos nós somos filhos na fé de Abraão. Mas os filhos legítimos de Abraão são os israelitas. Não somos nós. Então, eles são nossos irmãos. Nós somos co-herdeiros. Nós somos enxertados na figueira, que são eles. Meu Deus. Os que a amam. Prospere quem a ama. Então, quando eu ensino você trago objetos, elementos, cultura, entendimento judaico, não é para judaizar a igreja, igual, infelizmente, tem pessoas no nosso meio que querem fazer. Não, você tem que judaizar, você tem que cumprir isso, cumprir aquilo. Irmão, Deus não deu o Shabat pro ímpio. Deus deu o Shabat Deus não deu o Shabat para os gentios. O Shabat foi dado para os judeus. Deus não deu circuncisão para os gentios. Deus deu a circuncisão para os judeus. Não é para nós. Mesmo ele sendo um mandamento... É um mandamento para os hebreus, para a aliança abraâmica. Nós não estamos na aliança de Abraão, nós estamos na aliança de Cristo. Sim. Nós não estamos na aliança do primeiro Adão, nós estamos na aliança do último Adão. Sim. A nossa aliança não é com o primeiro Adão natural. O nosso Isaac não é o Isaac de Adão. O nosso Isaac é Cristo, o Isaac de Deus. Nós não somos filhos na fé, nós não somos filhos de Abraão pela carne, pela circuncisão.
Eles são, nós não. Nós somos filhos na fé de Abraão pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Por isso Por isso que a gente fala filho na fé de Abraão. Por isso que Cristo aperfeiçoa, então, os mandamentos e deixa aqueles outros dois. E a circuncisão não é no prepúcio do pênis. Agora é aqui, coração. ó. A circuncisão é feita aqui, ó. Nunca deixe ninguém judaizar a sua fé, irmão. Eles são Deus. rebeldes. Eles são revoltadinhos. Gente que quer tentar de alguma forma tentar atrair a atenção dos discípulos para eles, é o que a Bíblia diz. Eles não têm fundamento, eles não têm entendimento, eles não têm revelação, eles não têm o espírito, eles só têm a letra e querem fazer com que você ande na letra igual a eles. Meu Deus. Causa morte. Entendeu, Carlos? Então, ou seja, o que nós precisamos compreender? Que a nossa fé é baseada em princípios. E princípios são antes da lei. A nossa fé é baseada em princípios, e princípios vieram antes da lei. Nenhum princípio. Por exemplo, quando Deus fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ele não manda parar de fazer tudo no sábado. Ele falou, santifica o sábado. O que é santificar? Honrar, separar, dedicar. Então, o que o diabo, para poder equiparar-se a Deus, fez? Ele santificou o quê? O domingo. Ah, tá certo. O calendário do diabo é o mesmo calendário de Deus. Só que a diferença é que o calendário de Deus, o dia da honra é o Shabat, é o sábado, e o calendário do diabo, o dia da honra é o domingo. Nós aqui ainda, mesmo, olha, se você pegar o calendário agora, você vai ver do jeito que eu tô te falando. Mas você ainda continua honrando o domingo como se você, na sua cabeça, você acha que o domingo é o 7º dia, que é o dia de você descansar. Você descansa no domingo porque o domingo é o 7º dia. Mas para Deus, no calendário do diabo, o domingo é o dia do descanso. É o 7º dia. Só que se você pegar no seu calendário agora, você vai ver que começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Porque o domingo para Deus é o primeiro dia, não é o último. Você entendeu que é difícil mudar a mentalidade? Por isso que não adianta eu chegar e patrolar vocês tudo e vocês vão ficar tudo para trás. O culto, por exemplo, ele teria que ser então no dia de sábado. Não necessariamente. Não, Tá. aí é o problema de alguns querer judaizar. Porque no sábado, quem faz o culto são os judeus. Os judeus fazem o culto todo Shabat. O Shabat é o dia deles fazerem o culto. Só que no domingo eles trabalham. Aí é uma coisa que eu falei há um tempo atrás para alguns irmãos. Falei assim, ó, pastor, eu quero guardar o sábado. Tá bom, pode guardar. Não tem problema também em guardar. A questão não é nem essa. Tá, mas você vai trabalhar no domingo? Porque se você descansar no sábado, você tem que trabalhar no domingo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia santo do Senhor. Não trabalharás nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu jumento, nem ninguém. Então, quer dizer, você pode guardar o sábado. Pastor, a partir de hoje eu quero guardar o sábado. Mas você é obrigado a trabalhar no domingo. Meu Deus. Aí é que é o problema. Quer guardar o sábado? Mas quer dormir? Pastor. Aí chega na mulher e fala, eu já não quero trabalhar mesmo, sou meio preguiçoso, então vamos guardar o sábado. Aí já fica sábado e domingo, né? Então da sexta-feira, 6 horas da tarde, até na segunda-feira, 6 horas da manhã, eu não trabalho. Porque se ele voltasse a trabalhar na segunda-feira, tinha que começar domingo à noite. Já virou funcionário público. Você está acostumado, rapaz, trabalhar no domingo é pior, é muito complicado. Realmente, é o dia de descanso. Exatamente. Programado, né? Você é fisiologicamente e mentalmente preparado para guardar o domingo. Olha o nível que o diabo conseguiu chegar. Agora, você imagina se você muda essa nuance e ensina para o teu filho o princípio correto. Ele com 2 anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade, ele aprende que o Shabat é o dia de Deus. E que ele tem que trabalhar de domingo a sexta. E no Shabat dedicar-se a Deus. Rapaz, você não tem noção do que vai acontecer com seu filho. Você não tem noção. Você não tem um pingo de noção. Então, essa é a grande questão. É que nós não compreendemos que pra gente... Nós não compreendemos que pra gente... Sumiu o mouse aqui? Ah, tá. Nós não compreendemos que pra gente fazer o que é certo, a gente tem que primeiro deixar de fazer o que é errado. Eita. Então as pessoas entram na igreja, elas querem começar primeiro fazendo o que é certo. Não. Lembra onde você caiu. Arrependa, volta. Aí depois você continua daqui pra frente.
Depois que você voltar e reparar tudo que você fez lá no passado, aí você volta aqui nesse mesmo ponto e continua daqui para frente. Mas as pessoas querem esquecer tudo, largar tudo, deixar tudo para trás, no sentido mental, e começar do zero daqui para frente. Não existe. Se você começar do zero daqui para frente, você sempre vai andar no negativo. Então não existe jogar no mar de esquecimento. Esse mar de esquecimento é o pecado, não a consequência. Meu Deus. Meu Deus. O pecado foi jogar no mar de esquecimento. Ó. Mas se você tá devendo a vendinha, você tem que voltar lá e pagar. É. É forte. Não, porque Deus jogou. Não esquece essa esquecimento, dívida aí. esquece a dívida aí, aham, vai nessa. Exatamente. É esse nível de evangelho que é pregado. Meu E Deus. chegar na porta do banco. Jesus já pagou as minhas dívidas. Já tá tudo quitado. Esse é o nível do evangelho que nós vivemos hoje em dia. Terrível. As pessoas elas querem começar do zero, né? Ou tal, tem algumas igrejas que gostam dessa frase recomeço. Então vem aqui que aqui é o lugar de recomeçar, é lugar de novos começos. Aí o cara começa do zero, deixando toda uma vida desgraçada para trás. Deus vai cobrar, irmão. Deus vai cobrar. Não tem uma reparação, né? Não tem reparo nenhum. Não tem reparação, não tem restituição, não tem restauração. É botar uma tinta nova numa estrutura velha. Cansei de falar isso. Zaqueu condena todo esse povo. Condena tudo, exatamente. O aferidor dessas pessoas que se convertem e deixam para trás todos os erros que elas cometeram, o aferidor delas no reino de Deus é Zaqueu. Então não adianta ficar cantando como Zaqueu, quero subir, se Zaqueu vai te fazer descer para o inferno. Vai ser assim, mano. Então, esse é o problema. Quem destruiu o mundo antigo? Quem? Noé. Quem condenou o mundo antigo? Noé. Então, meu irmão, não foi Deus. Verdade. A Bíblia diz claramente, quem condenou o mundo antigo foi Noé, não foi Deus. E quem condenou? Deus desceu para executar a condenação. Mas quem condenou foi Noé. Ló também condenou Sodoma e Gomorra? Não. Lá não. Ló não, porque ali em Sodoma, em Sodoma, quem condenou Sodoma foi a terra. A terra clamou. A terra clamou. A terra falou, não aguento mais, senhor. Tem um limite. Aí tem gente que não acredita, né? Mas Jesus falou, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Não, Jesus está falando de metáfora. Metáfora no seu lombo. Metáfora no seu lombo. Ele está falando com clareza. Se vocês não clamar, as pedras vão falar. Porque tudo que eu criei é vivo, não é morto. Tudo que eu criei é vivo. Acho que não, tudo é vivo. Então, tudo tem vida. Então, então assim, a terra não estava suportando mais tanta injustiça, iniquidade. E ela clamou a Deus, e Deus desceu para ver se o clamor da terra, se o clamor que via da terra era correto. Aí alguém pode dizer, pastor, mas então se a terra clamou, quem clamou? Foi Ló? Não, porque se fosse Ló, a Bíblia tinha dito que ele clamou por justiça. Né? Certo? Certo. Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito que ele pregava a justiça. Não clamava a justiça. Certo? Primeiro ponto. Quem clama a justiça é quem está debaixo do trono de Deus. Falou, faça-nos justiça, faça-nos justiça. Esse sim clamou justiça. Ló não clamou justiça. Agora observe. Quem clamou foi a terra. Mas alguém pode dizer, não, pastor, então não foi Ló, mas foi outras pessoas que estavam lá. Mas a Bíblia diz que não tinha nenhum justo lá. Que Abraão falou, tem 50? Não tem. 45? Não tem. 40? Não tem. 30? Não tem. 20? Não tem. 10? Não tem. Quando ele chegou no 10, eu falei, tá bom, você pode condenar aquela desgraça. Se não tem 10 justos naquele lugar, né, Luana? Não tem 10 justos naquele lugar, aí não tem jeito, né? Aí tem que condenar mesmo esse povo, senhor. Então, quem que tinha justo lá? Só Ló, as duas filhas e a esposa, que perdeu a justiça quando olhou para trás, ou seja, quando voltou para trás. Quando ela voltou. Irmão. A mulher de Ló é um exemplo. Como é que está escrito na palavra que eu falei domingo? Da mulher de Ló? Está na Bíblia. Em Lucas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela amou mais o mundo do que a salvação. Ela amou mais a casa, o carro, o dinheiro, os bens que ela tinha lá em Sodoma do que ser salva. Ela deu a vida dela por causa daquilo que ela tinha, porque aquilo que ela tinha ela. Eita!
Meu Deus. E tem gente que não aprende com a mulher de Ló. Pastor, por que Deus pede? Porque quando Deus te pede, ele te prova. A petição de Deus é a aprovação de Deus. E ele te prova para saber onde é que está o teu coração. Ele não disse que levou para um grande e terrível deserto para saber o que estava no coração deles? Uhum. Então você acha que Deus não vai fazer a mesma coisa com a gente? Nós somos Eita. especiaizinhos demais, não? Não, nós somos a igreja poderosa, portentosa. Aquele povo israelita lá, os judeus, os hebreus, eles são ninguém, são bosta, zero à esquerda. Eita. Nós somos o povo santo, sagrado de Deus. Escolhido por Deus. Escolhidos. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Se Deus não poupou o filho, o que ele vai fazer com o enxerto? Meu Deus. Se Deus não poupou os filhos, o que ele vai fazer com o enxerto? Meu Deus. Os adotados vão se lascar. Nós somos adotados e queremos achar que temos mais direito do que é filho legítimo. Que somos melhor do que filho legítimo. E esse é um mal de filho adotado, sabia? Se achar Eita. melhor do que... Tem filho adotado que tem. O mal de um filho adotado é que geralmente ele vai sempre querer achar que ele deve receber mais do que o próprio filho legítimo, porque ele sofreu mais. Porque ele foi abandonado, porque ele foi deixado, tal. Então ele tem um senso de injustiça permanente. Cuidado, viu? O negócio de adotar filho é bom, bênção, mas cuidado. Foi isso que o filho do Cid Moreira fez com ele. Sério? Não tinha um filho adotado. Cara, isso é terrível. Processou, né? Processou ele. Tem gente que acha que é brincadeira isso. Todo menino, todo bastardo, ele tem um sentimento de injustiça pesado dentro dele. Todo bastardo. Por causa do abandono. Ele foi injustiçado. Eu não tive pai. Eu não tive quem me protegeu, quem me guardou, quem me livrou, quem me proveu, quem me abençoou, quem me protegeu quando eu fui na escola e tomei um tapa na cara. Não tinha ninguém para chamar de pai. Ele se sente extremamente injustiçado. Ele tem um complexo. É muito pesado. Mas um dia a gente fala sobre parte emocional, porque isso é muito complexo. Então, e aí o que acontece? Quando... O que nós estamos falando, gente? Eu já não sei mais nem onde é que eu tô aqui, gente. Tô no meio do nem sei do que, de onde é que eu tô. Você estava falando da igreja em Esmina. Esmirna, vamos voltar para isso. Começado a ler. Comparando que ela serve para ensinar várias coisas, né? Vários âmbitos, como cada um é um tipo de igreja, está passando, ou a igreja está passando por um tempo que refere a outra igreja. Então, aí, o que acontece? Aí eu já falei sobre a questão das 7 igrejas, das 7 tempos, também 7 tipos de igreja. E ao anjo da igreja, em Esmirna escreve, então esse diz o primeiro e o último que esteve morto tornou a viver. Eu conheço a tua tribulação. Olha isso. Aqui você vai chocar numa coisa interessante. Você vê que a primeira igreja, Jesus fala, lembra de eu cair, se arrepende, volte a prática das minhas obras, certo? Só que ele não fala, vamos lá, vamos voltar aqui só para ver uma coisa. Ele não fala lá, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que pudesse a prova que esse mesmo declara apóstolo, não achaste mentiroso. Desde aquela época já tinha apóstolo mentiroso. Então não é de hoje. Tem perseverança. Suportastes provas. Presta atenção. Suportou prova. Eu provei vocês por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tem por dentro de ti, abandonou o primeiro amor, tal, certo? Aí, vai pra igreja de Esmirna e ele fala assim, ó, conheço tua tribulação. Opa, já não é mais provação, é tribulação. E o que é provação? Ou melhor, de onde vem a provação? De onde vem a aprovação? Aprovação. De Deus. De Deus. E de onde vem a tribulação? Ai. Do diabo. Do mundo. Então, presta atenção. O que essa igreja aqui fez? Voltou à prática das primeiras obras. Como eu voltei a praticar as primeiras obras, o mundo voltou a me condenar. Porque quando eu estou desviado, o mundo me aceita. Só amor, paz e amor. Entendi. Eu não confronto o mundo, eu não exalto a Deus, eu não honro a Deus, eu sou, como é que fala? Pé em Deus e pé no mundo, eu sou... tudo pode, tá tudo certo, aquela parada toda. Então, assim, o mundo não vai me condenar. Se eu falo só de amor, eu vou num podcast lá com... Né? Eu vou num podcast lá com Caetano Veloso e falo que eu sou amor, que a música Alvo Mais Que a Neve é preconceituosa, e pai, e Jesus é amor. Eu tiro a foto da Aparecida e falo que é amor.
Quem que vai me condenar? Que católico vai me condenar? Os católicos amaram o Leonardo Gonçalves agora. Agora Amaram, amo você, Leonardo Gonçalves. Nossa, você não tem Vendeu preconceito. pra católico. Você não tem preconceito. Os negros amaram, os ativistas negros e tudo, amaram o Kleber Lucas. Então o mundo ama esses caras. Se o mundo ama você, Meu Deus. não tem como você ser inimigo do mundo. Quem quiser ser amigo de Deus, constitui-se. Então, se você é inimigo do mundo, você vai ter tribulação. O mundo vai te perseguir, vai te deixar de joelho, o mundo vai te fazer empobrecer. Porque o mundo não vai te dar o que o mundo tem. Meu Deus. Dai a ele vai César, meter. dai a César, Pé de César. dai a Deus. Então você é pobre, na tua pobreza, mas tu é rico. Você é pobre diante do mundo, mas é rico para com Deus, porque você está se enriquecendo de boas obras. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Forte, hein? Agora eu tive um entendimento forte aí. Sobre da tribulação lá, que às vezes a pessoa fala, pastor, mas eu tô atribulado. Por quê? Porque tá devendo todo mundo. Isso não é a tribulação. Sempre coisas terrenas, né? Tribulação é aquilo quando você decide viver para Cristo dentro dos princípios e as pessoas começam a te perseguir por causa disso. Exatamente isso. As pessoas vão te perseguir porque você está andando de forma correta. As pessoas vão te perseguir porque você está indo muito para a igreja. As pessoas vão te perseguir porque você está dando muito dinheiro para o pastor. Elas vão te perseguir justamente porque você faz o que elas não aceitam. Não, se você gastasse, vamos lá, você ganha R$1.000 por mês. Se você gastasse todo mês R$300 em cachaça, ninguém falava nada. Se você der R$300 para o pastor, o trízimo, se você der o trízimo, você é fanático, você é um idiota, você é um otário, você é burro, você é tudo. Porque você está dando dinheiro pro pastor e pro pastor não pode. Mas pra cachaça, pra droga, pra putaria, pra comer prostituta, pra fazer tudo que não presta, aí você pode. Pra comprar badá. Agora é carnaval. Tem gente que pagou a viagem pra Salvador, o trio elétrico, o abadá, desde o ano passado. Tá pagando em 12 vezes. Pronto pra ir. 12 vezes. Comprometendo 20% ou 30% do salário dele. E ninguém pensa nisso. Ninguém fala isso. Então, o mundo não vai perseguir esse tipo de gente. O mundo vai perseguir quem é trouxa, quem é otário, ou quem não é desse mundo. Vós não sois desse mundo, pelo contrário, dele vos escolhi e vos designei para que vades, deis fruto, vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, nós não somos desse mundo. É óbvio que o mundo tem que nos odiar. Ora, se perseguiram a mim, o dono da casa, quanto mais os domésticos da fé. Meu Deus. Perseguirão muito mais a vós outros. Então, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Ou seja, naquela época, aqui é forte. Naquela época, tinham judeus que se declaram judeus e não são, eram crentes judaizantes que abriram sinagogas. Meu Deus. Só que presta atenção, eles não eram judeus. Não eram judeus. Quando eu digo judeus, assim, eles não eram do judaísmo. Eles não participavam do judaísmo. Eles eram crentes de Cristo. Eles eram da seita do caminho. Eles eram crentes, cristãos primitivos. Só que eles se desviaram. Só que eles se desviaram da fé. E começaram a amar, e eles começaram a sentir saudade do judaísmo. Certo? Só que eles não queriam voltar para o judaísmo, porque o judaísmo excomungou eles. Rejeitou ele. Rejeitou. Então o que eles fizeram com a igreja? Abriram sinagoga. Eles faziam tudo que o judeu fazia, faziam o culto que o judeu fazia, faziam tudo que os judeus faziam, só que falavam que era de Cristo. Eita. Só que eles judaizaram a igreja. Aqui não é, por exemplo, os famosos judeus messiânicos, não. É os judeus messiânicos. Da época, né? Que era diferente de hoje, bem diferente de hoje. Então, os judeus messiânicos daquela época eram pessoas que eles não queriam viver somente a fé em Cristo, porque a fé em Cristo gerava perseguição. Entendeu? Então, mas eles também, eles não queriam viver só a fé, mas não podiam voltar para o judaísmo, para a sinagoga. Então, eles abriram uma outra sinagoga. Um outro tipo de igreja. Sinagoga de Satanás? Essa é a sinagoga de Satanás. Daqueles que se dizem, se declaram judeus e não são. São enganadores. Para tentar atrair a multidão. Tentar atrair o povo. Geralmente são essas pessoas que não têm caráter, se prendem na letra e querem atrair todo mundo para eles. Pela letra que eles pregam, não pela verdade que eles vivem. Meu Deus. Porque eles não vivem a verdade.
É. Entendeu? Então, são da sinagoga do diabo, da sinagoga do adversário. Não temas as coisas que tens de sofrer. Você está andando na verdade? Tem aqueles que são da sinagoga de Satanás que vão tentar tirar você da verdade. E vão tentar tirar pessoas que andam com você da verdade. Vão tentar enganar, se possível, os eleitos de Deus. Meu Deus. Então não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa tribulação de 10 dias é quando Nero persegue a igreja. Já 70 anos depois, já 90 anos depois de Cristo, se eu não me engano, alguma coisa assim, ele vai perseguir a igreja. E ele, não só a igreja, ele persegue os judeus, ele persegue todo mundo, ele toca fogo no templo. E aí ele não tem mais aquela parcimônia que César tinha, por exemplo. Nero, o imperador romano, ele já quer destruir os judeus. Ele não quer mais, principalmente, absolutamente a igreja, que era a seita que mais estava crescendo naquele tempo. Então aí que acontece a dispersão da igreja. Quando a igreja começa a ser dispersa por todo mundo. Sabe quem não foi dispersa nessa igreja? Quem? Os 12. Os 12 ficaram em Jerusalém. Os 12 ficaram em Jerusalém. E sabe o que os 12 faziam? Sentavam e estudavam a Bíblia. Não fazia mais nada. Quando eles estudaram a Bíblia, eles levantaram quem? Os 7 7 diáconos. diáconos cheios do Espírito Santo. 7 diáconos. Quem foram os perseguidos? Quem saíram para pregar? Os diáconos. Quem era perseguido? Os diáconos. Quem morreu apedrejado? Estevão. Um diácono. E por que nenhum deles mais sofreu? Porque ele só ficava estudando Bíblia. E o que o judeu faz só? Só estuda a Bíblia. Meu Deus. Eles chegaram, pá, bater na porta. Terrível. Ei, vocês são... Ah, vocês só estão estudando? Tá bom, então vocês não fazem nada. Vocês não fazem diferença. Meu Deus. Quem só estuda não faz diferença. Quem sai, prega, expulsa demônio, cura enfermo, faz a obra, esse faz a diferença. Meu Deus. Terrível. E há muitos anos atrás eu falei para uma pessoa. Ele falou assim, não, porque eu quero parar, vou ficar só estudando. Eu falei, meu irmão, se você ficar só estudando, Deus vai parar de te usar. Porque Deus não usa quem só estuda. Deus usa quem trabalha. Meu Deus. Deus usa quem se levanta. Deus usa quem vai. Como ouvirão senão a quem prega, como pregar sem ninguém se põe aí, como crerão naquele de quem nada ouvir. Então, quem for, os sinais, quem for, os sinais acompanhando aqueles que creem. Eu creio na palavra, fui enviado, fui, e agora os sinais vão atrás de mim. Meu Deus. Olha o RR aí, ó. Para de graça. Meu Deus! Gente, pelo amor de Deus. Olha a cara disso aqui, gente. Vocês têm que sentir o que eu sinto. Então, a prova de 10 dias é aquele tempo que a igreja foi assustadoramente perseguido. Aquele tempo que os cristãos eram queimados vivos. Aquele tempo que eles eram levados para o Coliseu para serem devorados, traçalhados pelos leões. É nesse tempo aqui, a tribulação de 10 dias. Esse tempo da tribulação de 10 dias é uma prefiguração da grande tribulação. Deus deu essa como é que fala? Deus deu essa, como é que fala? Essa prova, não, como é que chama? Como uma pessoa... Deus deu esse experimento para a igreja para ficar como marco nos anais da história da igreja. Para que a igreja pudesse entender. Se vocês querem ser fiéis, ser fiel até a morte. Olha lá, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa tribulação de 10 dias vai lançar vocês na prisão e vai matar vocês. Então, ser fiel até a morte. E eu vou dar para vocês a coroa da vida. Então, no que os nossos irmãos... Porque parece que eles eram outra igreja, né? Nós somos uma, eles são outra, né? Parece que eles são uma igreja, nós somos outra, eles são um corpo, nós somos outra. Não, mas não é, meu irmão. Eles eram o mesmo irmão que nós aqui. Eles davam a mesma Bíblia que nós, eles ouviam a mesma palavra que nós. Eles tinham a mesma fé no mesmo Cristo que nós devíamos ter. E o que fazia eles... Eu lembro amo demais, eu até tenho que voltar a colocar de novo aqui,
um papel de parede que eu gosto muito, que é um papel de parede do Coliseu. Esse aqui mesmo. Papel de parede do Coliseu, o Pedro tem, né? Deixa eu ver aqui, se dá para mostrar para eles aqui. Vamos ver aqui. Não sei se vai dar para vocês verem, porque é por causa do foco da câmera. Você não acha mais. É difícil achar isso daqui. Acho que não vai dar para ver. Com essa É por causa da luz lá também. Mas assim, esse daqui é uma foto do Coliseu. Eu vou ver se eu acho que eu vou guardar. Um leão saindo, os nossos irmãos ali, todos ajoelhados, adorando a Deus, louvando a Deus, os leões famintíssimos, doidos para poder estraçalhá-los, eles sem absolutamente ter nenhum tipo de reação, não defender a sua vida, porque não tinham sua vida por preciosa. Não tinham sua vida por preciosa, então não defenderam a sua vida. E eles, e aí, nessa imagem, tem uma frase que eu acho extraordinária. Sem ter uma página do livro que você negligencia, foram capazes de morrer pelas verdades nele contidas. Sem ter uma página do livro que você negligencia, eles foram capazes de morrer pelas verdades nele contidas. Então, os nossos irmãos morreram. Morreram porque eles não amaram a sua vida. E aí, eles sempre se lembravam da frase. Eles não tinham toda essa Bíblia, dessa grossura para ler. Eles ouviam. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eles só ouviam as histórias. E por ouvir as histórias, eles creram. E por ouvir as histórias e crer nas histórias que eles ouviram, nas palavras que eles ouviram, eles não leram uma página desse livro. A Bíblia não existia ainda. A Bíblia não tinha ainda sido manuscrita. Então eles só ouviam as histórias de Jesus, as histórias do que aconteceu no início da igreja, os 3 anos e meio que Jesus passou aqui. Eles ouviam as histórias e somente pelas histórias eles creram ao ponto de entregar a sua vida. Ao ponto de dar a sua própria vida pelo evangelho. Irmão, nossos irmãos não davam oferta de carro. Eles não davam oferta de casa. Eles não rapavam a conta e dava de oferta. Eles não davam celular, não davam notebook, eles não davam uma TV. Eles davam as suas vidas. Nossos irmãos. Não estou falando de um povo estranho, viu? Eu não estou falando de uma comunidade, assim, de uma religião assim, muçulmana. Não, extremista. Não, estou falando dos crentes. Os nossos irmãos na fé. É impressionante, mas é verdade. Então, por isso, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Eita. Você entendeu? O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Olha o que Jesus garantiu para eles. Vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer lá. Não temas as coisas que tens de sofrer. Vocês vão sofrer por causa do meu nome. Vocês vão ser presos por causa do meu nome. Vocês vão ser queimados, devorados, decapitados por causa do meu nome. Vocês vão ter a tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, eu darei a você a coroa da vida. Se vocês forem fiéis até a morte, eu não vou deixar vocês sofrer o dano da segunda morte. Vocês vão morrer, sim, para serem testemunhas do meu nome. Mas na segunda morte vocês não vão passar. E o dano da segunda morte é infinitamente maior do que a primeira. Se você morrer dilacerado por um leão, é glória. Pastor, mas vai doer? Vai. Vai sofrer? Vai. Se você for açoitado, queimado, vai doer? Vai. Se você for decapitado, eu acho que nem dói tanto. Já foi. Já tá no céu. Se você for queimado vivo, vai doer bastante. Até você morrer, vai doer. Se você for colocado num barril de mirra, vai doer muito. Vai sentir dor. Se você for preso, espancado, você vai sentir muita dor e posteriormente vai morrer. Só que eu te falo um negócio. A segunda morte é eterna. A primeira morte pode ser por dias, horas, minutos, horas, dias, meses e até alguns anos. Eu já vi história de homens que foram, inclusive aqui agora, há pouco tempo atrás,
pelo nazismo. Não, nazismo não. Foi outro, acho que não sei se... Um vídeo que eu vi aí. Um filme que eu vi de um cara que ele foi preso como cristão e ele foi torturado por, acho que 1 ano e meio, se eu não me engano, 2 anos, alguma coisa do gênero, porque ele era cristão. E ele não negava fé. Depois até vou ver se eu acho esse vídeo e mando para vocês. E só que ele não negou e tinha um soldado lá que odiava crente, ele bateu muito nesse cara, bateu, espancou. Eles espancam do jeito que o cara sobrevive para o cara não morrer, para eles continuar fazendo isso com o cara. É isso que o anticristo vai fazer. O anticristo vai fazer exatamente essa técnica. Ele vai fazer você sofrer, não vai morrer. Você vai pedir a morte e a morte não vai vir. Ao nível que vai chegar. Você vai pedir para morrer e você não vai morrer. Eles vão espancar de uma forma, eles vão fazer tudo de uma forma que vai fazer com que você sofra demais, mas não morra. E você não pode se matar, vai ter que sofrer até a morte. Já que você não aceitou o sacrifício do sangue de Jesus, você vai ter que morrer pelo seu próprio sangue. Isso é na grande tribulação. Estou falando da grande tribulação, tá? E aí, então esse pastor sofre muito. Mas ainda que você sofra por 2, 3, talvez anos, se for na grande tribulação 3 anos e meio, espancamento, sofrimento, arranca unha, arranca cílio, arranca, sei lá, uma série de coisas, corta a orelha, corta pedaço do nariz, vai cortando, vai estraçalhando você por 3 anos e meio, cara, é um sofrimento terrível, mas é só 3 anos e meio. Quem for para a segunda morte vai sentir esse mesmo nível de dor, para não dizer que é infinitamente maior, por toda a eternidade. Meu Deus. Por isso que por isso que quando você vê, não só na Bíblia, quando vê lá o rico pedindo para Deus, para Abraão, pai Abraão, peça que Lázaro venha, molha a ponta do dedo na água, a ponta do dedo, irmão, sempre fazer esse teatrinho, molha a ponta do dedo na água e coloca na minha língua, porque eu estou aqui em tormentos. Ele só estava na antessala. Ele só estava na delegacia. A delegacia, que é o Hades, vai ser lançado no Lago de Fogo. Ou seja, o sofrimento que ele está tendo ali vai ser multiplicado centenas ou milhares de vezes mais. Então, é muito sofrimento a segunda morte. É que as pessoas não têm noção do juízo eterno. Isso é juízo eterno, irmão. Isso é o juízo eterno. A segunda morte é o juízo eterno. Todos vocês tinham que saber isso de cor e salteado, para você nunca sonhar em sofrer o dano da segunda morte. Irmão, vai ser terrível. Vai ser mais terrível do que o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Irmão, eu não tenho medo do inferno. Eu tenho medo da segunda morte. Se eu fosse para o inferno, se eu tivesse que ir para o inferno e Jesus fizesse um combinado comigo para ir para o inferno e depois ele me salvar, eu aceitaria. Eita. Aceitaria. Se Jesus fizesse, estou falando de Jesus, né? Óbvio. Por algum motivo, sei lá, Um propósito. por um propósito qualquer. Mas se ele falar, João, você negocia a sua vida pela segunda morte, eu te dou tudo que você quer de bom na vida, mas você vai para a segunda morte. Não quero não, senhor. Dou todas as mulheres que você quiser, dou todo o dinheiro que você quiser, dou todo o prazer que você quiser, dou todas as experiências que você quiser, mas você vai para a segunda morte. Eu não vou não. Meu Deus. Só que tem gente que não faz, Jesus não precisa fazer isso, nem o diabo. A pessoa já está destinada à segunda morte porque ela decidiu abandonar Cristo. Ela decidiu abandonar a verdade. Ela decidiu abandonar o caminho. Meu Deus. Ela olhou para trás. Ela foi iluminada, provou o dom celestial, da boa palavra de Deus, poderes do mundo vindouro, e recaiu. Nele se cumpre o provérbio verdadeiro que diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada a revolver-se na lama. Então eu fui bem categórico, mas mais assim, filosófico, mas é literal, irmão. Tem gente que decide para a segunda morte. Se você souber, se você entender tudo que eu acabei de falar, eu já cansei de dar exemplos. Assim, eu lembro de um exemplo que eu gostava de dar muito, falava assim, ó. Alguém já foi queimado de moto? Eu já fui queimado de escapamento de moto. Ou de queimado de jogar água quente, óleo, fritura e tal. Você já foi queimado na mão ou no pé? De coisa muito quente assim? A pessoa fala, já fui. Pois é, agora imagina essa queimadura que foi no local, da planta dos pés ao alto da cabeça. Da planta dos pés ao alto da cabeça, incluindo a língua, o olho, o nariz, o dentro dos ouvidos, tudo queimando. Imagina você ser derramado uma mirra quente, 500 graus Celsius, o corpo inteiro queimado. Não vai sobrar uma parte do seu corpo que não seja queimado. Agora multiplica isso por 1 bilhão de vezes. E agora, você multiplicou? Enfim, agora multiplica por toda a eternidade. Vocês não entendem o que é sofrimento.
Se as pessoas soubessem literalmente o que é o sofrimento da segunda morte, o juízo eterno, o lago de fogo e enxofre, irmão, ninguém jamais, nem por um fio de cabelo, negociaria sua salvação. Meu Deus. Se o diabo chegar aqui agora e falar, João, eu te dou o que você quiser, eu falo, vai pro diabo que te carregue. Diabo. Seja carregado por si mesmo. Vai se carregar. Bota o rabo no toba e se carrega, seu infeliz. Eu não aceito nada que vem da sua parte. Porque eu sei que tudo que vier da sua parte virá com o dano da segunda morte. Meu Deus. Pelo amor de Deus, irmão, acorda. Será que isso acontece porque a gente não consegue mensurar a eternidade? É mais ou menos isso. É aquilo que eu já expliquei, por exemplo, quando eu falei no quadro assim, eu falei, pensa esse pinguinho. Esse pinguinho é o lastro de tempo, o lapso de tempo que nós chamamos de Cronos, que hoje tem mais ou menos uns 6 mil anos, 6 mil e poucos anos. Se nós temos hoje 6 mil e poucos anos de Cronos, é só aquele pinguinho. Todo o resto é eternidade. Não dá para comparar, irmão. Assim, ó, não tem nem objeto natural que se compare o eterno com o etéreo. O Kairos com Cronos. Não tem como comparar. Assim, ó, tudo que eu tentar comparar ainda não é nada. Não é nada perto do que é a verdade. Do que é o real, entende? Então, assim, do que é a Matrix genuína. Né? É muito, cara, é muito real. No dia que você entender, por isso que eu falo pra você, aí, ó, eu vou finalizar aqui, tá? Vou finalizar nessa parte aqui. Vou falar isso e vou finalizar. Eu queria que você entendesse algo muito importante. Muito importante. Muito mesmo. Se eu lembrar. Peraí. Eu queria que você entendesse algo muito importante. Que você falou uma frase aí sobre a questão de comparação. Mensurar. Não tem como a gente nem sonhar em mensurar o que nós vivemos aqui nesse mundo com o que nós viveremos na eternidade. Não tem como ser, é impossível mensurar. Mas mesmo assim, você tem um vislumbre. E esse vislumbre que você tem desse entendimento do que é o juízo eterno, do que é o lago de fogo e enxofre, do que é o Cronos com Kairos, o Cronos, um lapso, um pontinho no meio de uma imensidão, uma gota d'água no oceano, esse é o Cronos. Se você... lembrei. Aí então, se você não sai se você não evolui, se você não... Volta lá para Hebreus 6. Se você não fizer o que está em Hebreus 6, se você não deixar de lado, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, se você não deixar se levar para o que é perfeito, se você não se deixar levar para o que é perfeito, sabe o que vai acontecer? É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus, dos poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível renová-los, outra vez renová-los para o arrependimento. Lembra? Tudo liga ao arrependimento. Sempre. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus, expondo-o à ignomínia, ao vitupério, ao ridículo, ao desprezo. Estão desprezando. Então, esse aqui é a continuidade de Hebreus 6, tá? Hebreus 6 a gente leu do 1 ao 3, e esse daqui é impossível, aqueles que foram iluminados, provaram dom celestial, tal. Tá em verso 4, 5 e 6. Então, o que você precisa entender? Não tem como mensurar, mas tem como você ter um entendimento de que você precisa ir para a perfeição. Então você precisa romper a única coisa que vai te proteger. Estou te garantindo. Você precisa romper os princípios elementares, deixar de lado, parar de preocupar com parar de continuar vivendo obras mortas, parar de ficar tentando, como é que eu posso dizer? Achar que porque você está na igreja você já tem fé em Deus. Não, meu, a fé em Deus é progressiva. Abraão teve 11 testes para provar que ele tinha fé em Deus. 11. E 11 progressivos, até chegar no Isaac. Só que a prova de Abraão, se nós dizemos que somos filhos na fé de Abraão, nós vamos passar pela mesma prova que ele. Meu Deus. E vai chegar o tempo que Deus vai nos pedir o Isaac. Só que não necessariamente o Isaac vai ser o nosso filho, por exemplo, para dar ele, levar no monte, nada disso. Mas o Isaac é a nossa própria vida. Porque o diabo revelou isso. Bem por bem, o homem dará tudo que tem em troca da tua vida. Os filhos de Jó já tinham morrido. Meu Deus. Toca nele pra você ver se ele não blasfema contra ti. Ele falou assim, tudo bem, toca na carne, mas poupa-lhe a vida. Vai ter um momento que Deus vai pedir pra gente a vida como pediu pros nossos irmãos. E eles deram. Só que por que eles deram? Porque eles não estavam embaraçados.
Aquele que milita a milícia da fé não pode estar, o soldado que milita a milícia da fé não pode estar embaraçado com as coisas desse mundo. Então por que Deus te prova, te prova, te prova, te prova e não para de te provar? Meu Deus. Porque ele quer que você seja completamente desembaraçado. Desembaraçado com as coisas desse mundo. Só que se Deus pede uma prova pequena, você já não cumpre, como é que ele vai pedir uma prova grande? Eita. Como é que ele vai evoluir, fazer você se tornar perfeito? Chegar na perfeita varonilidade, na perfeita varonilidade. Não tem como você chegar na perfeita varonilidade na medida da estatura da plenitude de Cristo se você não sai do primeiro nível. Você continua com obras mortas, continua com a fezinha, fé de igreja, fé rasa, continua, não sabe nem ainda o ensino, não entende ainda nem o que é batismo. Batismo nas águas, não entende o que é o batismo nas águas, que é mudança de mentalidade, mudança de personalidade, de caráter, não entende o que é o batismo batismo com fogo, que é a condenação eterna. Você não entende que o batismo nas águas vai te levar ao batismo no Espírito Santo, para que você não seja batizado com fogo. Porque ou você é batizado no Espírito Santo ou no fogo. Meu Deus. Pode ler lá o texto, pode buscar no Strong lá, você vai ver. É batizado no Espírito Santo ou no fogo. Vem um após mim, que é mais poderoso que eu, com os sandálios não digno de levar. Ele vos batizará ou com o Espírito Santo ou com fogo. João 3. João 3. Olha lá. Aqui, olha lá. Cai em grego, e também, até mesmo, realmente, mas ou, com fogo. A versão aqui ficou ruim. Então, ele vai te batizar com o Espírito Santo ou com fogo. Você vai decidir. Meu Deus. Por isso que você tem que mudar primeiro sua mentalidade. Eu vos batizo com água para arrependimento. Eu te batizei com água, você está se arrependendo, você está continuando o caminho do arrependimento, ele vai te batizar com o Espírito Santo. Meu Deus. Eu te batizei nas águas, você não está se arrependendo, ele vai te batizar com fogo. Para de graça. Tchau. Deus abençoe. Hoje eu não vou nem gravar nada, não. Vou nem tirar foto de nada. Deus abençoe. Beijo para vocês. Opa, vou ter que ler o chat aqui, peraí. Já ia finalizar, mas os irmãos perguntaram aqui, eu vou ler. Isso aí é terrível, isso aí tinha que todo mundo ter pulado a cadeira ali. Tá a maioria dormindo. Qual foi o propósito de Deus quanto à criação do homem? Relacionamento, eu já falei. O propósito de Deus para relacionar. Com base na criação do homem, o homem precisa se relacionar com ele. Por isso que Deus falou, enche a terra, para que os homens se relacionem comigo. Ele queria relacionamento, um relacionamento diferente que ele tinha com os anjos. Só tem uma saída, solução, voltar ao primeiro amor fazendo as obras. Também. Mas primeiro arrependimento. Pastor, acerca do batismo do Espírito Santo, o senhor havia falado no momento anterior a hoje que não tem este batismo no Espírito Santo. Não falei que não tem, eu falei que não é do jeito que as pessoas acham. Entendeu? Não é do jeito que as pessoas entendem que é o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, nós já recebemos o Espírito Santo. Então não tem como ele encher mais do que ele já está. Ele não vai nos encher mais. Então esse batismo com o Espírito Santo é enchimento de poder. É de glória, de cavuô, de doxa, de dínamos, de poder. É poder e glória, né? Então, por isso que eu falei, cavuô, doxa, que é melhor. Então, ele nos batiza com doxa, ou seja, com um poder que traz glória. Entendeu? Um poder que traz glória. Então, ele vai nos dar poder para expulsar demônio, curar enfermo, tal. Ele vai nos dar dons e ele vai nos dar glória, porque nós somos transformados de glória em glória. Então, vai chegar o tempo que as pessoas vão olhar para você e não vão aguentar olhar para você, por causa da glória de Deus que está em você. Então, a glória é a mesma, a posição de mãos é a mesma. A glória, então você tem que se encher de glória. Ou você se enche do Espírito Santo, ou você se enche de cachaça. Né? Não vos embriagueis no vinho, com vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o que é encher do Espírito Santo? Não é que o Espírito Santo vai se autoderramar mais em você. Você vai se encher das coisas do Espírito Santo. Entende? Então, você vai receber dons, unção, poder e glória do Espírito Santo. Mas ele já está dentro de você. Não tem como você encher mais dele. Tem como você receber mais dele. Se encher, não. Receber. Né? Batizar fala de mergulhar. Então, o Espírito Santo é um rio que está dentro de mim. Eu tenho que mergulhar nele. Então, quanto mais eu mergulhar nele, mais fundo eu for
mais eu vou ter experiências sobrenaturais. Então, é encher mais, ensino completo. Não é encher, porque a igreja usa termos errados, né? Enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito é encher dos dons, do poder, da unção, da glória dele, não dele. Ele já está aqui, não tem como encher mais. É tudo. A manifestação seria os frutos. Aí a manifestação do enchimento do Espírito é o fruto, ou o resultado, como queira. Então você não vai dar resultado, você não vai dar fruto na fé, né? Porque eu gosto as pessoas precisam entender o que é fruto, o que é resultado, que não tem como eu dizer para você que eu sou homem de Deus se eu não gero discípulos. Eu gero discípulo porque eu sou homem de Deus. Se eu não gerar discípulo, eu não sou homem de Deus, porque a minha fé é manifestada através das obras. Eu só posso dizer que eu tenho fé se eu tiver obra. Quem não tem obra nunca teve fé. Então, a doutrina da imposição de mãos é aquilo que Paulo diz que Timóteo recebe, a imposição de mãos pelo presbitério. A imposição de mãos é uma outorga. A imposição de mãos ela é uma Delegação. não, mas é outra palavra que eu queria usar. Ela é uma... Como é que eu posso dizer? Ela é uma determinação, ela é uma obrigação. Né? Então, quando Paulo fala assim, de mim se não pregar o evangelho, foi-me imposta essa obrigação. É uma imposição obrigatória. Sabe? É uma obrigação impositiva. Então, quando eu imponho a mão sobre alguém, eu estou dizendo para você tem que ir e fazer o que eu estou falando. Você tem que fazer. Você tem uma chancela para você fazer o que eu estou pedindo para você fazer. Ir lá e expulsar demônio, ir lá e curar enfermo. Vai lá e dá um recado, vai lá e faz tal coisa. Vai lá e edifica igreja naquele lugar. Então, é uma outorga. Entendeu? É uma continuidade. Então, por isso que a Bíblia diz, não põe a mão precipitadamente, porque você não sabe se a pessoa já tem caráter. Você não sabe se a pessoa já está transformada. Exatamente. Como é que você vai confiar uma obra a alguém que você não tem convicção de que a pessoa realmente ela foi transformada? Então, receber mais do Espírito Santo à medida sem uso, blá, blá, blá. Aqui tá de boa. Então, beleza. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Bom descanso. Até quinta-feira. Quinta-feira para os irmãos que estão no RR. Não esqueçam da fotinha. Deus te abençoe. Fique na paz e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!